É normal que quando nós estamos começando na área, principalmente na área de análise de dados, que a gente procure sempre o máximo de ajuda possível, que a gente tenta resolver o máximo das coisas possível igual ao que o instrutor ou que as pessoas estão falando. Mas eu descobri que uma coisa muito importante para essa jornada é que nós aprendamos a também resolver problemas. Então, assim, é muito importante que quando você está começando a aprender análise de dados ou qualquer outra coisa, você saiba resolver os seus problemas. Então, quando você está pegando ali um tutorial ou quando você está pegando um projeto para fazer, é uma tendência que nós vamos procurar aquelas coisas que já estão prontas e repetir essas coisas que estão prontas. Mas é muito importante que nós também saibamos como fazê-las por nós mesmos. Pensa o seguinte, quando você está no dia a dia do trabalho, dificilmente você vai ter alguém ali que te ajude a resolver o seu problema, ou que te fala assim, ó, faça isso, isso e isso, ou faça exatamente do jeito que eu estou fazendo. Vai ter momentos que você vai precisar também resolver essas coisas sozinho. Isso é muito importante, te leva para um nível totalmente diferente de análise de dados. Pense o seguinte, peguei um projeto na internet, eu estou aprendendo ali Power BI, peguei um projeto na internet e eu tenho um tutorial para fazer. Qual a minha dica? Qual a dica que eu te dou? Tente resolvê-lo sozinhos. Por quê? Porque é importante que você tenha esse skill de resolução de problema. E a única forma da gente conseguir realmente ganhar esse skill é quando você vai e resolve problemas. É uma coisa que a gente vai ganhando no dia a dia mesmo, tá? E é por isso que é importante que você resolva os seus problemas com o mínimo de ajuda possível, ok? Eu não estou falando que você não pode pegar nenhum tipo de ajuda, pelo contrário, você precisa também aprender a pesquisar e a resolver os problemas. Então, utilizar um chat GPT, olhar na internet, olhar em comunidade é muito importante, porque no dia a dia, com análise de dados, você vai precisar fazer isso. O que eu estou falando aqui, não pegue tutoriais que estão totalmente prontos e façam exatamente igual o que o professor está fazendo, ou o que a pessoa ali no YouTube está fazendo. Então, não esquece disso, é muito importante. A resolução de problemas, você saber como resolver o problema por você mesmo, é uma das coisas que vai virar uma chave ali dentro do seu dia a dia e que vai te desbloquear coisas sensacionais para análise de dados. Diferenciais que são importantíssimos no dia a dia do analista de dados. Eu te falo isso por experiência própria, como uma pessoa que foi buscar isso e também como uma pessoa que, como eu estava contratando, valorizava muito isso. Pessoas que sabiam resolver problemas fazem com que o dia a dia no trabalho renda mais. Então, por exemplo, se eu sou um gestor ali da área de BI, da área de análise de dados, eu pego e dou uma demanda para uma pessoa, eu vou procurar pessoas que saibam resolver as coisas o máximo possíveis. Por quê? Porque eu não tenho somente aquela pessoa abaixo de mim. Então, por isso que eu falo que é muito importante que você saiba resolver problemas e que você consiga fazer projetos o máximo sozinho. Busca isso, eu tenho certeza que a prática no começo vai ser difícil, mas você vai conseguir fazer isso. Eu estou nesse vídeo aqui para te ajudar e te trazer 5 dicas que eu queria ter quando eu comecei na área de dados. Então, fica aqui com a gente. Se você não me conhece, eu sou o Gustavo Machado e eu vou estar te guiando por essas 5 dicas. E a segunda dica que eu gostaria que alguém tivesse me dado na hora que eu estava iniciando com análise de dados é que você precisa aprender a gostar de reuniões. É chato, eu sei, não é que a gente realmente gosta, mas a gente tem que tirar um bom proveito dessas reuniões. Porque existem vários motivos ali dentro. Um dos motivos, por exemplo, é que se você não é do negócio, você precisa aprender o negócio, aprender como o dia a dia daquele negócio que você está trabalhando funciona de verdade. Então, por exemplo, eu vou conversar com o pessoal de People Analytics. Eu preciso saber, no final, como essas pessoas analisam os dados, como elas trabalham com os dados. Então, por isso, é importante essas reuniões para que você saiba realmente disso. E uma outra coisa é que são nessas reuniões que a gente define aquilo que a gente precisa ver dentro da nossa análise. Então, pensa que toda análise de dados ela gira em torno de uma pergunta. Então, a pergunta é quantos turnovers eu tive no ano de 2024? Quantos turnovers eu tive no ano de 2025? Enfim, são várias perguntas. E para isso, você precisa estar nessas reuniões e saber fazer as perguntas corretas para essas pessoas. E o relacionamento
com essas pessoas é muito importante. Então, saber como se portar dentro de uma reunião, trabalhar em reuniões também, isso vai fazer com que você já saia de um nível e vá para um outro nível. Porque muitas pessoas não gostam de reunião ou simplesmente vão para as reuniões e ficam calados. Mas se você quer fazer diferença realmente naquela empresa ou dentro da área que você está fazendo, você vai precisar saber como conduzir as perguntas, como apresentar aquilo que depois você construiu. Então, por isso as reuniões são muito importantes. Apesar de que a gente tende a sempre tentar não ir para reuniões, essas reuniões são muito importantes no dia a dia para que a gente possa guiar ou trabalhar de uma forma mais assertiva. Pense que, vamos colocar uma situação aqui, vamos dizer que vocês são os meus clientes e trabalham nas suas diversas áreas, mas vamos escolher uma específica, vamos pegar alguém de vendas, por exemplo, como todo mundo já mais ou menos sabe como funciona, e eu sou simplesmente uma pessoa que veio da área de logística, eu não sei como funciona vendas. O que eu vou precisar fazer? Nessas reuniões que eu vou ter com vocês, eu vou ali tentando entrar um pouquinho dentro desse mundo de vendas, entender como as pessoas de vendas elas trabalham, entender como os dados vão te ajudar, entender como vai ser a melhor visualização, e com isso eu vou ter ali uma base de como eu começo o meu projeto. Comecei o projeto ali no dia a dia, tive alguma dúvida, alguma coisa, eu vou ter que voltar para uma reunião com uma pessoa, com vocês que me trouxeram a demanda para entender se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou pensando realmente vai te atender. E depois, quando eu finalizar isso, eu vou precisar apresentar isso de novo. Então, pense, a gente acaba entrando nesse ciclo de reuniões que é extremamente importante. Então, minha dica para vocês, para esse ponto, é aprenda a aproveitar ao máximo das reuniões, porque elas vão fazer com que você seja um diferencial dentro da empresa, dentro da área que você está. E antes da gente continuar, já faz o seguinte, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse e outros vídeos que eu coloco aqui no canal. A terceira dica é que o Excel é mais importante do que você pensa. A gente tende, quando está entrando na área de análise de dados, a pensar que as ferramentas de BI, como Power BI e Tableau, são muito mais importantes que o Excel. Mas no dia a dia vocês vão entender que é totalmente contrário. E que o Excel ele é extremamente importante para que a gente faça nossas análises de dados. Vai ter momentos que você só vai conseguir fazer uma coisa dentro do Excel, ou que vai ser uma solicitação que seja aquela solicitação única, seja mais fácil você fazer dentro do Excel do que realmente dentro de uma ferramenta de visualização. Lógico, é importante que no final a gente tem que trazer tudo isso para as ferramentas de visualização, mas o Excel ele vai ser extremamente importante porque as pessoas já estão no dia a dia muito acostumadas e que também vocês vão pegar empresas que têm tudo que eles analisam já estão dentro do Excel. Então, o Excel é extremamente importante para você, analista de dados. Então, não negligencie o ensino do Excel. Vai e aprenda Excel de verdade. Eu não estou falando que você vai precisar aprender tudo no Excel, mas você vai precisar fazer as fórmulas básicas, vai precisar fazer uma soma, um PROC-V. No dia a dia, isso vai te ajudar a você resolver problemas até de uma forma mais rápida. Então, a dica que eu gostaria de ter tido lá atrás e que eu aprendi no dia a dia com duras quedas ali, que o Excel é extremamente importante e hoje eu utilizo o Excel para algumas análises, porque às vezes não preciso trazer isso para dentro de uma ferramenta de análise de dados, eu consigo fazer análise dentro do Excel ali. Então, é importante que vocês saibam Excel também. A quarta dica é que documentação é chato, mas você vai precisar fazer. Pense o seguinte, vamos dizer que você está entrando dentro de uma empresa onde já tinha alguém trabalhando com análise de dados e quando você entrou, você precisa fazer manutenção em uma coisa que já estava pronta e aquilo não tem documentação. Você vai ter uma certa dificuldade para trabalhar no dia a dia com isso. Então, a documentação, por mais chato que seja, e eu vou te falar que eu também não gosto de fazer, ela é extremamente importante para a continuidade, a manutenção daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, você vai precisar fazer documentação. É importante que você faça documentação. E se você, na empresa que você trabalha, já ali com análise de dados, não tem essa documentação, faça um processo para criar essas documentações. É importante que você faça isso não só para uma pessoa que vai vir depois de você, mas até para você. Pense o seguinte, você fez um dashboard ali em janeiro de 2023 e agora, depois de muito tempo, as pessoas vão pedir para que você faça uma manutenção. Você já esqueceu aquilo que você fez, você já não lembra aquilo que você fez.
você deve ter, por exemplo, não feito manutenções ali dentro. Então, a documentação vai te ajudar que você possa entrar depois nisso, lembrar aquilo que você fez, olhar para aquilo e entender exatamente aquilo que está sendo feito ou que foi feito. Então, por isso a documentação é extremamente importante para que a gente faça isso. E eu vou te falar, eu já passei por várias e várias empresas que isso não era implementado e tem uma grande dificuldade ali de manutenção. Então, se você pode, você quer fazer um diferencial dentro da sua empresa, por mais chato que seja, use a documentação. É importantíssimo isso. Eu gosto de pensar que a documentação ela é tão importante que ela tem que fazer parte do processo de criação daquele dashboard. Então eu vou criando o dashboard e no final eu vou precisar documentar. Eu vou criando aquela análise, que, por exemplo, não é assim, um dashboard, eu preciso documentar. Principalmente se for uma coisa que eu vou precisar recorrentemente ser feita. Porque, por exemplo, você utilizou Python para criar essa análise de dados. O código ali, se ele não estiver bem escrito, bem comentado, você vai precisar criar uma documentação para que as pessoas entendam o porquê você utilizou aquilo. Ou até para que você depois entenda o porquê você utilizou aquilo. A quinta dica é que a chave para você se tornar um bom analista de dados está no seu mindset ou na sua mentalidade. Pense o seguinte, muitas pessoas se tornam analistas de dados, vão lá e fazem diversos cursos, mas como a gente já viu um ponto aqui, não sabem resolver problemas. E muito mais do que isso, não é só saber resolver problemas, é ter a vontade de realmente ir lá e resolver os problemas. Porque muitas vezes você vai se deparar com coisas que você não sabe mexer, com problemas um pouco mais complexos. Se você não tiver uma mentalidade de resolução de problemas, se você não tiver uma garra ali no dia a dia para resolver esses problemas, você não vai conseguir passar e muitas vezes você vai se frustrar. Então, assim, você precisa criar esse mindset de resolução de problemas, esse mindset com garra de resolver os problemas, resolver aquilo que a gente tem na nossa frente. E muito mais do que isso, você precisa buscar conhecimento. O conhecimento vai ser que vai mudar a sua vida. Quantas vezes, eu vou falar isso de verdade para vocês, eu já entrei em alguns desafios profissionais sem saber mexer muito naquela ferramenta. O que mudou no dia a dia? A garra de querer fazer a diferença. Então, mindset, pessoal. Pensem que vocês querem se tornar os melhores analistas de dados do mundo. E eu tenho certeza que se você colocar isso na sua cabeça, você vai se tornar o melhor analista de dados, até melhor do que eu fui, do que eu sou, ou de vários outros no dia a dia. Muitas vezes você vai pensar, putz, a análise de dados está cheia de pessoas, não tem vaga. Mentira. Se você procurar ali no LinkedIn, por exemplo, se você for atrás de recrutadores, você vai ver que existem muitas vagas para análise de dados e muita oportunidade, pessoal, muita oportunidade mesmo. O que vai fazer você ser o diferencial é o seu mindset, a forma que você se porta dentro de uma entrevista, a forma que você se mostra para as pessoas, ou se você quer, por exemplo, ganhar mais espaço dentro da sua própria empresa, a sua mentalidade também vai mudar isso, porque quando você se coloca à frente, quando você vai para se demonstrando ali que você quer aquilo de verdade, isso faz com que você seja o melhor analista de dados. E se você está se tornando analista de dados agora, quer entrar para essa área agora, eu vou deixar um vídeo para você aqui em cima, onde eu mostro o que você precisa para se tornar um analista de dados do zero, ok?